Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um programa do canal Alexei Bueno, Espiritualidade e Viagem Astral. E nesta série em específica, denominada Ciência Espiritualista, abordo naturalmente questões espiritualistas. No primeiro programa eu fiz uma introdução, depois eu falei sobre os planos existenciais, depois sobre a consciência e os seus veículos, e agora sobre o ciclo da vida e da morte. Então vamos iniciar esta temática. Eu sempre faço algumas anotações, uma colinha aqui para não perder a sequência. Então, fazendo aqui uma rápida introdução, o tema morte sempre foi e é um tabu, principalmente na nossa cultura ocidental, né? E realmente eu entendo a questão da morte como uma perda mesmo, né? Entre aspas, porque você não interage mais com aquela pessoa que muitas das vezes foi uma pessoa amada, né? Na existência física dela. E existe a saudade, existe o luto, existe todas essas questões que são questões humanas, porém nós temos que ter a lucidez, a clareza, né, da nossa existência, de que todo mundo está temporariamente aqui no plano físico. É como se fosse um estágio, né? O bebezinho que nasceu, sob certo ponto de vista, ele é um doente terminal, porque um dia ele vai sair do corpo, o corpo dele vai parar de funcionar, seja por meio de um acidente ou de uma morte natural, ou seja, tudo é temporário. A nossa existência, dos nossos amigos, dos nossos pais, né? Por isso que essa questão sob o ponto de vista espiritualista, alivia um pouco essa carga emotiva, fatalística, né, que nós temos aqui no Ocidente, que é realmente um sofrimento, né, a questão da morte. Às vezes a pessoa morre velhinha, às vezes por uma doença, né, mas essa questão do sofrimento, da morte, é muito comentada no budismo como uma parte natural, uma questão natural da própria vida, né? Porque o que existe é a vida, seja dentro ou fora do corpo, né? Nós, na realidade, não morremos. Nós não morremos porque, na verdade, não nascemos. O que nasce, cresce e morre é o corpo físico. A gente entra num corpo pequenininho lá, bebezinho quando nasce, e saímos dele definitivamente quando em função da doença, ou da velhice, ou de um acidente. Então todos nós estamos sujeitos a sair do corpo definitivamente. São as regras do jogo, a regra da vida, né? Mas o que somos, né? Nós somos naturalmente alma, espírito, consciência, são vários os termos. E na realidade nós não sabemos o que é a consciência, o que somos nós, porque nós conhecemos energia, conhecemos matéria. Energia e matéria é a mesma coisa, né? A própria Einstein, com a sua teoria, comprovou por A mais B. Então, sabemos que a energia, quando está muito condensada, nós chamamos de matéria. E quando ela está em formato radiante, vamos dizer assim, nós chamamos de energia, tal como uma onda de rádio, né? E por aí afora. Então, no universo, existe duas coisas que nós conhecemos: a energia e a consciência, né? Então nós não sabemos na realidade o que é a consciência, porque nós estamos dentro dela, nós somos ela, nós estamos dentro desse fenômeno que é a consciência, né? Se nós estivéssemos fora,
teríamos uma perspectiva diferente, observando esse fenômeno, entre aspas, de fora. Mas como nós participamos dele, é uma questão muito complexa ainda de dizer o que é a consciência. Existe aí a conscienciologia, né, que é uma ciência do Valdo Vieira, que estuda a consciência, porque como nós somos autoconscientes, nós podemos, de certa forma, estudar a nós próprios, até a própria questão da autoconsciência, mas não existe uma definição para a consciência. A consciência não é física, ela não é matéria, não é energia, então não é física. O que nós conhecemos é algumas características, que consequentemente são características nossas, tal como a imortalidade, que é a infinitude, né? Não tem começo, não tem fim. Nós, como consciência, nos manifestamos em diferentes dimensões ou planos existenciais, por isso que tivemos a aula anterior. Claro que para cada plano existe um veículo. No caso, agora estamos aqui nos manifestando no plano físico com um veículo físico. A consciência tem essa característica da autoconsciência. Nós sabemos que existimos. Aquela famosa frase de Descartes, penso, logo existo. Diferentemente de um animal, que o animal não sabe que existe. Ele não tem a autoconsciência. Essa é uma característica nossa. E a consciência evolui. Não somos estáticos, né? Nós sempre estamos em evolução, aprendendo, seja no plano físico, seja no plano extrafísico. E, consequentemente, para aprendermos, temos que ter alguma memória. Então, a consciência tem alguma memória. Porque se essa memória fosse apagada, liquidada, não teria evolução. A cada nova existência seria uma estaca zero. Haja visto pessoas que nascem com algumas, nós chamamos de dons, né? Algumas capacidades, algumas facilidades para música, outras, né, para artes em geral, outras pessoas para algum tipo de ofício. Então isso não vem de graça, isso foi adquirido em existências anteriores. E tem aquelas pessoas que até lembram ou recordam das suas existências anteriores. E existe um motivo para não lembrarmos da nossa existência tão facilmente, e isso será assunto de programas futuros. Então o que acontece? Por que o ciclo da vida e da morte? Na verdade, muita coisa da natureza é em ciclos. Né? A natureza se manifesta em ciclos. O nascer e o pôr do sol, a inspiração e expiração nossa, o próprio ritmo cardíaco, né? A expansão e contração do próprio universo, né? Hoje está expandindo, né? Mas quem pode dizer aí no futuro que vai existir uma contração, né? O Big Crush, para surgir então um outro universo? Talvez, né? Lembrei agora, a própria onda do mar vai e volta, é um ciclo, as estações do ano. Então tudo se repete, tudo acaba se manifestando de uma forma ou de outra em maneira cíclica. E a vida não poderia ser diferente. Como é que é o ciclo da vida? Nós viemos de outros reinos, provavelmente, né? Existem reinos minerais, vegetais, o próprio reino animal. E nessa evolução atingimos em algum momento a autoconsciência e a partir de então adquirimos a possibilidade de experimentar a vida em corpos físicos, corpo humano. E a partir daí começa-se o ciclo. Ora estamos numa vivência física, entre aspas, encarnado, ou seja, num corpo de carne, um corpo físico, e ora estamos numa vida extrafísica, numa vivência extrafísica. E isso vai se intercalando em ciclos de vida, morte, né? E quais são as portas desses dois ciclos que dá entrada no que a gente chama de vida e no que a gente chama de morte? O nascimento, né? E
o desencarne. São as portas que você pode trafegar por essa dimensão densa. Você entra nela em função do nascimento e sai em função da morte. Do ponto de vista da consciência, nada mudou. É claro que ela vivenciou, teve um aprendizado, uma evolução, mas o nascer e o morrer não teve um impacto, não modificou ela tão profundamente. Ela continuou existindo, mesmo porque quantas encarnações, quantas centenas, milhares de encarnações tivemos e vamos ter ainda. Então, para a consciência, uma encarnação de 100, 80, 90 anos é um piscar de olhos perante todo o tempo de sua existência, desde que adquiriu a autoconsciência até agora, né? Vamos dizer aí, às vezes milhares de anos, como é muito comum. Então, se formos fazer uma regressão, muitas pessoas poderão lembrar da época do Antigo Egito, Antiga Grécia, não é mesmo? Que já há 3, 5 mil anos já estava lá em corpo humano, tendo experiência física. Então, o que é uma morte perante todo esse tempo, com tantas mortes e vidas que vão sendo experienciadas ou manifestadas por essa consciência que é a própria pessoa, que é essa linha do meu desenho, né? Então, existe um infinito aí na parte de frente dessa linha e outros reinos dos quais viemos, e após o reino humano existirão com certeza outros reinos. Existe um trecho no Bhagavad Gita, que é a tradição hindu, que diz: como um homem, despojando-se de suas roupas velhas, toma outras novas, assim o morador do corpo, despojando-se dos corpos gastos, entra em outros que são novos. Isso é muito antigo, né? Então, essa questão da existência multimilenar da consciência é algo já estudado por várias tradições há milênios. Outra questão para esse ciclo que a gente poderia colocar aqui é que sentido teria a vida, né? E onde estaria a chamada justiça divina se tivéssemos apenas uma existência física, apenas uma existência terrena? Porque uns nascem em berço de ouro, como costumamos dizer, e outros nascem, são abandonados, nascem em situações complicadíssimas, com doença, numa situação social muito complexa. Onde estaria a justiça divina se não fôssemos algo que tivesse vidas anteriores que explicassem, causas anteriores que explicassem os efeitos presentes? Então, são questões que nós vamos elaborar em aulas futuras também. E nesta fica então a questão do ciclo da vida e da morte, consequentemente comentando sobre a imortalidade da nossa consciência. E essas são temáticas espiritualistas muito importantes que fazem parte desse estudo da ciência espiritualista. Então aguardo vocês para a próxima exposição, seguindo esta linha de raciocínio. Muito obrigado pela sua atenção.